quem dizem os homens que eu sou? Acredito que a Bíblia é a mulher das perguntas e a provocação para cada um de nós. Quem dizem os homens que eu sou? E aqui para nós, o que nós respondemos externamente? Quem dizem os homens que eu sou? Por isso que talvez Jesus, ao final do Evangelho, trazer: não digam que eu não sou o Messias, não digam, não falem para ninguém, porque é um caminho que cada um precisa de percorrer, não dá para ficar contando para o outro. Eu posso dizer: este é o caminho, e eu acredito que é aí que cada um de nós vai fazendo a experiência deste Deus que convoca cada um de nós a ver a totalidade do seu amor. E quando Ele traz: quem dizem os homens que eu sou? Volto então para a tia Aline, que talvez pode ter sido a pergunta dela durante anos: quem dizem os homens que eu sou? E essa pergunta atravessou a sua vida, a sua caminhada, e atravessou a tal ponto que ela queria passar isso por onde? Pelo projeto da iniciação, pela catequese. Uma vez que estes já foram inseridos na via batismal, hipoteticamente, aqui eu estou criando, tá? Não sei, eu convivi pouco com ela, mas tinha um olhar muito atento, ela para aqui para cima, porque lá no dia eu falei isso. Em meio à assembleia, era um olhar que se destacava, porque estava ali, atenta, poderia passar na força da vontade, ela estava ali, atenta. E era o olhar de quem celebra impacta. E não foi só a mim que impactou, né? Teve outros frades que percebiam este olhar atento de alguém que não só olha se a vela está torta, se fulano fez isso, se fez errado. Não, é o olhar de alguém que quer assim pegar o mistério, capturar o mistério. E como nós capturamos o mistério? Naquele dia deram que ela sugeriu algumas dicas. Eu digo que pensar e capturar o mistério é como um relâmpago. Apareceu. Quem viu, viu. O que eu vi é o que eu vi. E aí vamos caminhando. Então, responder essa pergunta, eu acredito que ela foi fazendo isso no decorrer da sua vida e da sua caminhada, tentando dizer externamente a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Só que não é só uma pergunta, porque não basta repetir na catequese: olha, vamos todo mundo repetir, Jesus é o Messias. Repetindo, Jesus é o Messias. Isso é decoreba, isso não dá substância, isso não dá carne. Porque o Senhor volta a pergunta para cada um de nós: e vós? E aí eu acredito que o negócio se torna mais complicado. Porque e vós? Quem dizeis que eu sou? O que eu respondo para o Senhor nesse dia de hoje? Que resposta daria? A de Pedro não vale. Não vale colar do coleguinha, porque a resposta de Pedro é a resposta de Pedro, não é a minha. Mas Pedro falou por todo mundo. Sim, Pedro falou por todo mundo, mas o Senhor disse no final: não contem para ninguém. E vós, quem dizeis que eu sou? É aqui que voltamos novamente a tia Aline, porque na sua preocupação de na catequese passar para os outros, ela também na sua vida foi respondendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque não é só repetir: Jesus é o Messias. Não. Aonde isto acontece? Como isto acontece? Onde e como isto acontece?
E talvez aqui para nós é mais estranho ainda, nos nossos dias atuais, porque isso acontece nas relações. Como isso acontece? Quando eu vou encarnando essas atitudes de um Deus que vai se manifestando continuamente na nossa vida. Não é aquela ideia, o Senhor se manifestou diante de mim hoje e falou, não vai ventar. Não, mas são coisas sutis, discretas, que Ele vai apresentando para cada um de nós no dia a dia. E como um relâmpago, eu consigo, é Deus. Porque não é um escândalo, não é o hipermercado, que hoje tudo é mega, né? Não é, Deus é poderoso, é grande, mas as suas atitudes são simples, silenciosas e discretas. É aqui que isso mexe com a gente, porque o que nós queremos? O mega, o máximo. E aqui que eu acredito que a Bíblia foi fazendo isso sutilmente. Tanto é que ela ainda na sua condição ainda estava dando orientações para a catequese. Por isso que lá eu rezei, aqui rezo novamente. O quanto nós temos a coragem, assim como ela, de viver. Ou nós temos medo da vida? O quanto nós temos a coragem de responder uma pergunta externa e interna? Externa, que dizem os homens lá fora de mim. Porque se os homens não conhecem a Deus, porque às vezes nós somos ótimos para usar esse livro aqui. Se os homens não conhecem a Deus, a pergunta tem que se voltar para nós. Por que não conhecem a Deus? Talvez não conheçam a Deus porque nós ainda não encarnamos as atitudes e aquilo que rezamos, ser semelhante a Deus. Ou é difícil ser semelhante ao seu filho, mas é muito difícil. Mas o seu filho ensinou a cada um de nós como sendo um caminho. E por que ainda eu insisto em dizer e inserir um advérbio de intensidade muito difícil? Quando nos deparamos com homens e mulheres, hoje celebrando então mais um dia de uma vocação, lembramos que a Aline disse para nós, não é difícil, mas a gente insiste em dizer, é muito difícil. É o que eu disse no início. O quanto mais fácil puder ser para nós, é interessantíssimo. Você manda ver uma coisa que realmente cada vez para mim é clara. O que nós queremos na nossa vida que é fácil? Botar o pé na rampa e deixar que nos leve. Porque andar é difícil. É muito difícil andar. Isso eu estou falando fisicamente. Não estou aqui vagueando espiritualmente, não. Espiritualmente é outro lugar. Porque se fisicamente eu acho que caminhar é difícil, fazer o caminho espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque observavam o quanto é interessante quando as pessoas veem uma rampa rolante, bota a mão ali, bota o pé ali e vai, e não estão em contato nem com elas, nem com ninguém. Exercício para cada um. Observe no dia a dia o quanto nós estamos fazendo contato com o outro. Ouso dizer que nem. E nós criticamos uma coisa que deveria ser para criar comunhão, o celular. Quanto nós, quando estamos juntos, usamos o telefone para fazer de tudo, menos para fazer contato ocular. Coloco isso porque acredito, conheci pouco, mas do pouco que conheci,
ela fazia contato da onde ela estava. O quanto nós fazemos contato com a nossa vida. Porque para responder, quem dizem os homens que eu sou, e vós, quem dizeis que eu sou, é preciso muita profundidade, muito contato, muita intimidade com você, porque senão eu não vou responder, eu vou só responder aquilo que os outros falam. E aí pode ser que em algum momento da nossa vida, das nossas fragilidades, ninguém diz, mas me disseram que é filho de Deus, mas eu estou passando uma pendanga esses dias e Deus nem olha para mim. Me disseram. Então, não é algo que encontrou espaço. Responder às perguntas como a Aline respondeu a cada um de nós nesse dia de hoje. Talvez eu lance uma outra terceira pergunta para nós. Eu sei que eu sou o homem das perguntas aqui, né? Até já falaram assim, ele é das perguntas. Sou das perguntas, sim. Sabe por causa de quê? Porque a vida é de perguntas. O que move o mundo são perguntas, não são respostas. Principalmente respostas prontas, estilo ensine hoje, 3 minutinhos está pronto. O que temos aqui, a lâmpada, nasceu de uma pergunta, não nasceu de uma resposta, e de várias tentativas. Por isso que a terceira pergunta é: o quanto eu tenho coragem de viver desconectado do celular, fazendo contato comigo para responder? E vós, quem dizeis que eu sou? E o que dizem os homens que eu sou? Para fechar, justifique, contraponha e exemplifique a sua resposta. À luz da mesa da palavra, à luz da mesa da Eucaristia. E um detalhe: não pode copiar do coleguinha do lado.